gravando. Olá para você que está sempre por aí nos prestigiando, que é destaque em Divinópolis e região. Agora chega nesta sexta-feira de carnaval, muita gente já pegou a estrada, outros estão festejando desde quarta-feira nos grandes centros como Belo Horizonte, São Paulo, Salvador, mas as notícias não param. E a gente está aqui para isso, para levar para você informações e também explicações de assuntos complexos, como um que foi publicado pelo Supremo na semana passada, que é a confirmação, que já vinha de instâncias inferiores, de apreensão de CNHs e passaportes de pessoas inadimplentes, ou seja, pessoas que não honram seus compromissos. E de lá para cá, nesta semana especialmente, gerou-se muita polêmica e a gente trouxe hoje o advogado Manuel Brandão. Ele vai conversar com a gente, um bate-papo descontraído, doutor Manel. É carnaval, mas tem notícia séria também. Muito bem-vindo, obrigada mais uma vez. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês, especialmente para ajudá-los, colaborar nessa importante missão da imprensa, que é esclarecer os fatos e deixar a população sabendo de fato o que acontece no Brasil. Então, doutor Manuel, principalmente nas redes sociais, a gente vem acompanhando a boa parte da população compartilhando, comentando, toda empolvorosa, com medo, na verdade, Claro que a pandemia foi difícil para todo mundo, tem muita gente ainda em situação financeira complicada, mas não é regra geral. Por isso a gente trouxe, quem entende no assunto, estudou o assunto, para levar para você essa explicação. Principalmente, doutor Manuel, queria começar que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo que essa regra, essa confirmação não é agora do Supremo. Isso já vem sendo feito, por instâncias inferiores, mas também não são todos os casos, não é isso? Sim, na verdade isso começa em 2015, começa um pouco antes, quando foi promulgado o novo Código de Processo Civil. Novo em 2015, hoje ele é o Código que vige, o que está atual. Na verdade, o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, depois de debater longamente, ouvindo especialistas, entendeu que era a hora da justiça brasileira conseguir efetividade. Todo mundo um dia já ouviu falar assim, fulano ganhou o processo, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Então, o Código de Processo Civil novo estabeleceu o seguinte: para cumprimento da ordem judicial, o juiz pode usar vários expedientes, inclusive, eventualmente, dentro do poder geral de cautela do juiz, daquilo que o juiz acredita para o caso, a suspensão da carteira de habilitação ou do passaporte em casos excepcionais. Então houve uma discussão sobre isso, se esse artigo do Código, que é o 139 mais precisamente, se ele era inconstitucional ou não. E aí o Supremo, depois de debater, entendeu que esse artigo não é inconstitucional. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que, diante de uma situação especial, vou te dar um exemplo assim, grosseiro. Vamos supor que eu estou devendo um condomínio, entro na justiça contra mim, eu não pago o condomínio, não pago. Quando a gente assusta, eu lá em Miami, mostrando para todo mundo que eu estou muito bem, que eu não vou pagar o sujeito. Então, eu não tenho nada no meu nome, porque eu passei tudo que eu tenho para os laranjas. Ninguém consegue achar nada meu e eu estou lá em Miami. Então, numa situação dessa específica, o advogado pode fazer um requerimento para o juiz. E o juiz fundamentadamente fala, olha, eu vou prender o passaporte do devedor, como uma forma de coerção para que ele pague a dívida. Afinal de contas, todo mundo quer receber aquilo que lhe é devido. Na verdade, essa discussão, Gisele, se você parar para pensar, é assim, se a gente vivesse no mundo ideal, ninguém precisaria de cobrar a dívida de ninguém na justiça. Sim. E existe... Não é nada mais do que obrigação de quem deve, E é óbvio, e aí é muito importante a gente colocar isso, que são situações extremas. Por exemplo, um sujeito que teve um insucesso na empresa, vamos supor, veio a pandemia, teve um problema, ele não conseguiu pagar uma dívida, não vai ser para ele que vai acontecer isso, Porque ele vai demonstrar que ele quer pagar, ele não vai ter cometido fraude, tirar coisas do patrimônio dele. Então são para casos específicos que o juiz vai examinar dentro do poder que ele tem de condução do processo, diante de situações levando em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Então, todo
todo mundo pode ficar tranquilo. Ninguém vai ter suspenso seu direito de dirigir, seu passaporte, de uma hora para outra. Não adianta também aquele que tem uma dívida para receber, ligar para o advogado dele amanhã e falar assim, olha, eu quero que suspenda o passaporte da pessoa que me deve. O advogado não vai conseguir fazer isso. E você que eventualmente tem alguma dívida também não precisa ficar preocupado que você vai continuar dirigindo do mesmo jeito, não vai acontecer nada de uma hora para outra. Não é assim que funciona. E não foi isso que o Supremo disse. Então, diante disso, dessa situação toda de interpretar, entender a lei, de como funciona, nós não temos problema nenhum em citar aqui um vídeo que foi postado pelo senador Cleitinho Azevedo. Através dele também houve essa polêmica de perguntar, porque em um momento ele diz, e o trabalhador vai ficar em possibilidade de trabalhar porque ele deve e terá a CNH recolhida? E na verdade a determinação, como o senhor acabou de explicar, não é desse jeito aí, não é forte desse jeito em cima, principalmente quem precisa do documento, né? Na verdade, olha só, por exemplo, vamos começar a botar as coisas, os pingos nos is. A pior forma de coagir alguém a pagar uma dívida é a prisão. E a Constituição brasileira fala assim, ninguém será preso por dívida, salvo na pensão alimentícia. Então, por exemplo, nos casos, vamos supor que um cidadão, seja ele trabalhador ou não, deixa de pagar os alimentos, o juiz vai mandar ele pagar. Se ele não pagar, o juiz decreta a prisão dele. Isso já existe há muitos anos. E se não fosse essa prisão, muitas pessoas não receberiam os alimentos para os filhos. Sim. Não é? Porque tem pessoas que pagam os alimentos sem nem pedir, tem pessoas que só mediante a decretação da prisão que vão pagar os alimentos. Então, essa forma de coerção já existe há muito tempo. Nesse caso, de falar que o trabalhador, se não pagar a sua dívida, eu volto a dizer, não é assim. Como é que isso acontece? Porque quem cobra uma dívida, ela quer receber o devido. Então ela vai a juízo uma ação, cobra a dívida, a pessoa é citada para pagar, se não pagar, vai se pesquisar se ela tem bens no nome dela. Se não tiver bens no nome dela e se perceber no processo que ela está fazendo uma maracutaia, tirando o nome dela, coisas do nome, aí você pode requerer para o juiz uma situação extrema. Então, o trabalhador não precisa de ficar preocupado. E mais, e vamos supor que a única coisa que ele tenha seja a CNH dele, que ele teve um problema qualquer, bateu um carro, não conseguiu pagar, ninguém vai suspender a CNH de um trabalhador que precisa dela para trabalhar, porque isso é direito fundamental e parece que o próprio acórdão, o próprio julgamento do tribunal já fala que pode haver essas medidas ressalvados os direitos fundamentais, o princípio da proporcionalidade e a situação concreta do processo. Então, nenhum trabalhador precisa ficar preocupado que a carteira de habilitação dele não vai ser suspensa imediatamente assim, não. A gente comentava anteriormente aí, doutor Manel, sobre ser obrigação de não precisar ser levado à justiça, pressionado por uma coisa que a gente sabe que é obrigação do cidadão, que deveria, é coisa básica, simples. Nesse sentido, o senhor concorda que algumas leis, não todas, é claro, são frágeis e isso induz algumas pessoas que já são mal intencionadas a ter esse tipo de atitude? O que eu penso é o seguinte, existem pessoas que têm dificuldades financeiras momentâneas quando a gente está lidando com dívida. Você chega no seu escritório, chegam devedores que têm dificuldade financeira momentânea e que viram para você e falam assim, olha, eu não consegui pagar isso, mas eu gostaria de pagar. Então tem oportunidades, tem parcelamento, tem acordo, tem tudo para se fazer. E, inclusive hoje, Zé, todo advogado e a justiça preza pelo princípio da conciliação. Sempre um acordo vai ser melhor do que uma boa demanda. Então hoje existem até mutirões para que o sujeito pague a sua dívida. Então se alguém tem uma dívida hoje e quer pagar, a melhor coisa que ele faz é procurar um advogado de confiança para dizer assim, olha, eu quero pagar. Esse advogado vai buscar meios para ele pagar, através de uma composição, através de uma conciliação. No que diz respeito à legislação ser frágil, o que eu digo para você é o seguinte, a legislação sempre anda atrás. Porque para fazer uma lei, precisa de um debate no Congresso Nacional. Então as fraudes vão se multiplicando e a lei vai sendo... Quando a lei entra em vigor, a pessoa já inventou outra fraude para fugir.
Então, infelizmente, a imaginação do homem, ela cria coisas fantásticas, mas ao mesmo tempo cria problemas fantásticos. Então, se todo mundo pagasse suas dívidas, a gente teria cumprir suas obrigações, a gente teria de fato menos discussões, não é? Então não é que as leis são frágeis, é que as leis estão sempre atrás da realidade social. Depois que o fato aconteceu, é que a lei exatamente. existe. A gente pode citar um exemplo, né, que não está nem dentro desse contexto, mas a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi criada só depois de uma tragédia. Sim, sim. Só depois. Muitas outras aí que a gente vem acompanhando. É o exemplo de direito de família, por exemplo, muitas discussões do direito de família. Olha, Gisele, eu me lembro, para você ter uma ideia, eu era advogado recém-formado, estava no fórum andando assim, até com meu pai na época no fórum, e de repente começou a comemoração. Nós fomos ver o que era, foi o caso da primeira ação de união estável ter sido processada na vara de família. Porque antigamente as ações de união estável eram processadas na vara civil e a mulher que vivia fora do casamento como companheira de um homem, ela era tida como uma concubina e ela não tinha esses direitos de família. Ela buscava uma indenização por serviços prestados. Olha para você ver, há quantos anos existem as uniões estáveis? Só depois de muito tempo, depois da Constituição de 88, depois de muito tempo que se veio uma lei para regulamentar as uniões estáveis, a união mantida entre homem e mulher com o fim de constituição de família. E isso aconteceu depois com os homossexuais, com as uniões homoafetivas e assim vai. Então a legislação, no caso da Maria da Penha, não é? Precisamos de um debate amplo na sociedade brasileira para dizer o seguinte, olha, não pode bater em mulher. Agora você pensa bem que absurdo ter uma lei, quando você tem uma lei dizendo assim, não pode bater em mulher e vai ter cadeia, significa que a sociedade brasileira bate em mulher. Quando você tem uma lei assim, que você não pode deixar de pagar o que deve, significa que a sociedade brasileira deixa de pagar o que deve. É uma lei que racismo é crime, significa que tem racismo. Tem racismo. E quando você precisa de falar assim, olha, não pode fazer racismo no campo de futebol, significa que tem racismo no campo de futebol. Então a legislação, ela anda sempre atrás do fato social. Nesse caso especificamente, se o Poder Legislativo Federal não concorda com a interpretação dada a essa lei, ou não concorda com essa lei, o Legislativo Federal vai fazer, obviamente, se for o caso, se o Legislativo assim entender, debater uma lei federal e essa lei federal vai ser submetida ao Congresso Nacional e, se for aprovada, vai retirar, por exemplo, assim, um parágrafo de um artigo 139 dizendo assim, embora tenha possibilidade do juiz aplicar sanções para cumprimento, não poderá infringir a licença para o direito de dirigir e etc, etc. O Legislativo pode fazer isso, se ele achar que deve fazer. A gente falando de criação de leis, que elas são criadas depois do problema, a gente sabe que o Brasil é um país que trabalha desse jeito em todos os sentidos, não há prevenção em nada, só aquela coisa de chorar o leite derramado, né, e tentar é complicado. Não há uma morosidade dos poderes constituídos para acelerar esse processo de leis, para trabalhar isso na prevenção? Olha, essa questão passa pela educação. O que há é o seguinte, de fato, todo mundo fala que o Poder Judiciário demora a entregar a prestação jurisdicional, mas o que nós temos que entender é o seguinte, só existe o problema do processo porque existe uma contenda entre as partes. Se todos cumprissem suas obrigações, nós não teríamos Poder Judiciário. Então, quando a gente chega no Poder Judiciário, é porque já tem um conflito instaurado. Para você falar assim, olha, existe uma certa demora, eu vou te dar um exemplo hoje. Eu moro aqui na região central. Vocês não queiram saber a peleja que é fazer cumprir a lei para que ninguém pare na garagem de nós. Você não queira saber o que é. Então isso é questão de educação. Não adianta a gente ter polícia para todo lado. Se o cidadão para na garagem do outro, Exatamente. Você tem que chamar a polícia, não é? Tudo passa pela educação. Passa. Né? Só para finalizar, doutor Manuel, a gente vê esse assunto que a gente começou, da CNH, passaporte de apreensão e outros mais, e a gente vem acompanhando também nos últimos anos essa polêmica, esse debate, essas críticas, Supremo, Poder Legislativo, Poder Executivo, esse embate.
não há um exagero aí no meio principalmente de alguns políticos, de querer aparecer no meio de certas situações para criticar aquele poder ou outro, colocar um contra o outro, ou pressionar? Olha, a nossa ordem da Constituição, ela é feita seguinte: um poder controla o outro. Toda vez que você tem um poder absoluto, você vai ter a tendência das pessoas abusarem daquele poder. O que acontece? Um poder vai controlar o outro. No Brasil, de fato, um poder controla o outro. A questão é que é o seguinte: o Supremo tem as decisões dele quando o caso concreto é levado. E a gente, para fazer uma crítica ao Supremo, a gente precisa de conhecer a legislação. Porque o que acontece? Quando a política entra no tribunal, Gisele, a justiça sai pela janela. Já dizia isso, salvo engano, quem falava sobre isso era Rui Barbosa. Quando a política vai para o tribunal, a justiça pula pela janela. Então, às vezes, uma decisão que é tomada com base legal, se ela vai ser levada para o campo político, ela vira debate político. E justiça é justiça, lei é lei e política é política. Se você começar a insuflar o país, o Brasil, contra as decisões da justiça, isso aqui vira uma anarquia completa. E anarquia completa principalmente pelo fato da população não entender, entende muito menos e acreditar no que escuta, no que é falado. Então eu vou dar um conselho. Se quando você ouvir uma questão jurídica, uma opinião jurídica com reflexos jurídicos, procure os meios de comunicação, procure seu advogado, um advogado de sua confiança e procure saber o que aconteceu. Aí ele vai te dar o arcabouço: olha, foi decidido assim, foi decidido assado. Eu vejo muito isso. Às vezes tem uma notícia assim: o tribunal soltou um traficante, né? Aí às vezes até a imprensa coloca: o tribunal deu uma liminar soltando um traficante. Quando a pessoa olha aquilo, é óbvio que a pessoa fica indignada. Fala assim: mas soltou um traficante? Aí quando você vai ver o processo, soltou um traficante, mas o que aconteceu? Nem tem prova que ele é traficante. Às vezes o juiz entendeu que o processo é nulo, porque um flagrante não foi respeitado uma circunstância, então ele não é nem traficante, porque se não tem condenação, não há provas contundentes contra ele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso para que a gente não crie um estado de animosidade, e esse estado de animosidade faça com que a gente queira partir o Brasil no meio. Ninguém vai ganhar. Se o Brasil não tiver justiça, eu não posso ter meus bens, você não pode ter seus bens, eu não posso andar de carro, porque não existe lei. Se não existe lei, é anarquia geral. E a missão do advogado é acreditar na lei, porque a lei é a única saída. E a gente tem que ter civilidade. Você imagina se cada um de nós, então, andar com um revólver na cintura querendo fazer a sua própria lei. Vira uma anarquia. Então, muito obrigada pelo seu esclarecimento, por ter vindo falar de um assunto tão importante, né, e tão em evidência nos últimos dias. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição, e todas as vezes que vocês precisarem para esclarecer fatos, eu estou aqui de forma muito agradecida, inclusive porque é um serviço que a imprensa está fazendo para que a harmonia volte a imperar na sociedade brasileira. É à toa que a imprensa está aqui com o advogado que segue a lei para explicar. Muito obrigada, meus amigos. Obrigado a vocês. Então, se você quiser saber deste assunto e outros, a gente está aqui para levar todas essas informações até você.